Maranata, irmãos, boa noite. Hoje, 29 de agosto de 2020. Esta live é uma live gravada, porque nós estamos com um fim de semana especial aqui na Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Nós estamos comemorando a organização, mais um aniversário de organização da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Por que a gente completa aniversário? É que as igrejas batistas, elas são organizadas por outra igreja. E um grupo de irmãos, pouco mais de 23 anos atrás, se reuniu e desejou organizar uma nova igreja aqui na cidade de Ilha Solteira. Eles eram todos membros aqui da primeira igreja batista de Ilha Solteira. Aí ajudados pelo pastor e também pela primeira igreja batista em Andradina, foi organizada uma congregação que funcionou um tempo como congregação. Depois houve um concílio. Esse concílio ele faz toda uma análise doutrinária da igreja, desse grupo, e foi aprovado. E no dia 30 de agosto de 1997, então foi organizada a Igreja Batista Central em Ilha Solteira, tendo como igreja-mãe a primeira Igreja Batista de Andradina, pela qual nós agradecemos. O pastor João Gilberto Romano, na época, era o pastor lá, e hoje ainda é o pastor daquela igreja. Então, nós temos muito carinho por aquela igreja, e também louvamos a Deus pelos irmãos fundadores. Um grupo de mais ou menos 20 e poucas pessoas se reuniu e começaram então esse trabalho. E depois de organizada, uma igreja, ela se desenvolveu. Inicialmente, ela se reunia na casa dos irmãos, depois no Colégio Euclides da Cunha, que é uma escola particular aqui de Ilha Solteira, também somos gratos por ela. E depois, a igreja já comprou seu patrimônio, construiu um salão, salas de aula, e agora já temos todo o nosso patrimônio construído, depois de 23 anos, com templo, salão, salas de aula e casa pastoral. Nós louvamos a Deus por todos os irmãos que durante esses 23 anos passaram aqui na nossa igreja e que já passaram. Alguns irmãos vieram para cá, depois estudar aqui na Unesp, enfim, e hoje estão espalhados aí em outros lugares. Mas também queremos louvar a Deus pelos irmãos que estão aqui, que são membros da igreja, e aqueles que têm congregado conosco. Nós louvamos muito a Deus pela vida dos irmãos. E para nós louvarmos a Deus de uma maneira especial, nós queremos começar então louvando a Deus, cantando todos juntos o hino 52 do Inário para o Culto Cristão, que é o hino Grandioso És Tu. Então vamos louvar com muita alegria, mesmo você na tua casa, louve junto, porque Deus merece toda a honra e toda a glória pela existência da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Louvemos ao Senhor com o hino Grandioso És Tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és
grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Nós acabamos de louvar a Deus, graças a Ti, Senhor, pela oportunidade que a gente tem de poder louvar a Ti. Agora nós vamos salmodiar, lermos um salmo, que também é um salmo festivo, que nós queremos deixar registrado nessa live aqui, que é o salmo número 149, o salmo tem 9 versículos, vamos ler todos juntos esse salmo. Vai aparecer aí na sua tela, você pode acompanhar a leitura aí também na sua tela. Esse salmo diz assim: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufes e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Amém. Graças a Deus por esse salmo. Então cante ao Senhor sempre um novo cântico, que nós possamos durante a vida de todos nós louvarmos a Deus. Fico imaginando
quantos hinos, quantos cânticos novos, quanta coisa a gente já cantou aqui na igreja durante esses 23 anos de existência. Nós queremos agora passar para um momento de louvor, mas antes nós vamos orar a Deus, pedir que Deus nos abençoe aqui. Oremos, irmãos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de louvarmos a Ti, Senhor Deus. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, para que nós estejamos diante de Ti, Senhor Deus, com o nosso coração em condições de adorar, em condições plenas de louvor a Ti, Senhor Deus. Queremos Te agradecer por Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, e nós hoje contamos com a salvação que só Jesus Cristo pode nos dar, e dá a todo aquele que crê em Ti, Senhor Deus. E que todos os nossos ouvintes, Senhor Deus, os irmãos que estão reunidos nas suas casas, os amigos, possam todos estar em plena comunhão contigo agora, e aquele que não Te conhece como Senhor e Salvador, ainda, Senhor Deus, possa fazê-lo ainda hoje, Senhor Deus. Eu quero Te agradecer de uma maneira muito especial, Senhor Deus, a Primeira Igreja Batista em Andradina, Senhor, que nos ajudou e organizou aquela congregação há mais de 23 anos atrás, na pessoa do pastor João Gilberto Romano, que orientou toda aquela formação, esses irmãos aqui. Quero Te agradecer pelos irmãos fundadores, Senhor Deus, que aceitaram esse desafio e que assim trabalharam com muita luta, mas também com muita alegria no coração. Quero Te agradecer, Senhor Deus, pelos irmãos que durante esses 23 anos passaram por aqui, que já não estão conosco, alguns também já estão na glória, Senhor Deus. Louvamos pela vida de cada um deles, Senhor Deus, que a Tua graça esteja com todos aqueles que ainda estão entre nós, mas estão espalhados aí por esse mundo afora. Quero Te agradecer, Senhor Deus, pelos pastores, Senhor Deus, que nesse período orientaram a Tua igreja e que têm, Senhor Deus, pastoreado a Tua igreja e que têm abençoado o Teu povo. Quero Te louvar, Senhor Deus, pela cidade de Ilha Solteira, por estarmos aqui, Senhor Deus, com toda a liberdade, podermos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Abençoe para que nós possamos prosseguir com o nosso futuro, louvando e adorando a Ti, Senhor Deus, e que sempre haja pessoas que Te amem de todo o coração, que possam Te servir, Senhor Deus, de todo o coração. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora um momento de cântico com a nossa equipe de louvor, a equipe de louvor da igreja, hoje ajudada também pelo irmão Marquinhos, que no final vai louvar a Deus. O irmão Marquinhos, que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, aqui da cidade. Ele que tem sido sempre uma bênção nesses momentos especiais, quando a gente precisa dele, nos ajuda. Os três cânticos, o primeiro é Santo, o segundo é o nome dele, estou falando os nomes deles, o segundo é Maranata e o terceiro, Eu Sou Teu. Louve a Deus junto com todos os irmãos, procure acompanhar a letra, tem cântico novo aí, procure aprender, e assim todos juntos estaremos louvando a Deus.
Amém. Glórias a Deus. Obrigado aos irmãos que nos conduziram nesse momento de louvor. Deus abençoe para que sempre possam fazer isso com muita alegria no coração. Nós vamos ter agora mais uma oração, mas antes dessa oração e de um hino especial, eu quero apresentar aos irmãos o pastor Renato Buzo. O pastor Renato Buzo é pastor da Primeira Igreja Batista em Tupã. Já é a terceira vez que ele está conosco, participando dos aniversários da igreja. Ele tem sido uma bênção para nós e nós queremos agradecer a ele e também à sua igreja por nos dar a alegria, a satisfação, a honra de podermos ouvi-lo mais uma vez. Preste bem atenção na sua mensagem, glorifique a Deus junto com ele. Vamos aproveitar essa oportunidade mais uma vez de aprender. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter agora uma participação especial com um trio de irmãos da igreja, que vão cantar uma música chamada Unidos em Amor. Logo a seguir, o pastor Renato Buzo, então, estará trazendo a mensagem para todos nós, e logo depois da mensagem do pastor Renato Buzo, nós estaremos tendo uma participação especial do irmão Marquinhos, que vai fazer um solo e vai louvar a Deus para nós, então, a seguir, encerrarmos o nosso culto. Louvemos a Deus, então, e vamos, então, para esses 3 momentos nesse culto. Louvemos a Deus. Nossa vida seja guiada por nossas ilusões e esquecemos que há um Deus vivemos sem destino. Se o buscamos de coração, Ele remove as ilusões que nos separam e seu amor nos une.
Olá, querida Igreja Batista Central de Ilha Solteira. Louvado seja Deus por sua vida, por mais um ano de vida que o Senhor concede a você. Eu me sinto privilegiado e feliz de poder estar nesse tempo aqui com você. Eu tenho muito carinho por essa igreja, pela liderança dessa igreja, pastor Nelson, pastor Klaus, e de fato me sinto honrado por poder, nesse tempo de aniversário, separar esse tempo precioso para estudarmos a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, protagonista desse tempo, que eu convido você a abrir comigo no Salmo 37, versículo 4. O tema da nossa reflexão de hoje é Deleite-se no Senhor. Uma mensagem à Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Salmo 37, 4. Abra comigo a sua Bíblia, eu quero ler com você esse versículo da Palavra de Deus, mas todo o Salmo. Então eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aí bem aberta, nós vamos analisar toda a estrutura do Salmo, ler com frequência versículos do Salmo, para que possamos entender a Palavra de Deus nesse tempo. Então eu peço que você preste bastante atenção. Salmo 37, 4. Diz assim a palavra de Deus: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Vou ler de novo. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É muito comum, quando alguém faz aniversário, a gente desejar para esse alguém muitas coisas boas. A gente deseja as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida da pessoa. A gente deseja sobre a vida da pessoa paz, saúde, prosperidade, dias felizes. A gente deseja muita coisa boa no dia do aniversário, não é mesmo? Mas existe um desejo extremamente repetido em ocasiões como essa, que a gente precisa se atentar. Um desejo que com frequência a gente traz para um momento como esse, é o desejo de que o Senhor realize os sonhos do coração daquela pessoa que está fazendo aniversário. Você já disse isso para alguém ao dar os parabéns? Pois é isso que eu gostaria de desejar para você hoje. Eu fiquei pensando o que eu poderia desejar de aniversário a partir da palavra de Deus para essa amada igreja. E eu pensei, o meu desejo é que o Senhor realize cada um dos sonhos do coração de vocês. Imagina que precioso isso. A igreja como comunidade, podendo concretizar os sonhos que ela tem no seu coração. Imagine que precioso isso. Vocês, membros, a igreja na sua individualidade, espalhados pela sociedade, em suas famílias, profissões, tendo realizado o sonho do desejo dos seus corações. É essa a ideia. Isso é precioso, isso é poderoso. Mas, será que isso é possível? Será que isso é bom? Porque pense só, a palavra de Deus nos alerta com frequência sobre os desejos do nosso coração. Em Mateus capítulo 15, Jesus diz que do nosso coração provém toda espécie de males. Em Jeremias capítulo 17, o autor diz que os nossos desejos são enganosos. Tiago capítulo 4 diz que a gente precisa tomar cuidado com desejos desenfreados do nosso coração. Como é que a gente pode desejar para alguém que Deus realize os sonhos do seu coração? Olha, o Salmo 37 é um bom lugar para a gente refletir sobre isso. Porque de bate pronto, lendo o versículo 4 que a gente leu, a gente pode entender a proposta bíblica para nós. A gente vê no versículo 4, passa os seus olhos comigo aí nele, que Deus atender os desejos do nosso coração está ligado com a gente se deleitar nele. Deleitar-se no Senhor trará para nós as consequências, e uma delas é Ele atender o desejo do nosso coração. Afinal de contas, o que significa deleitar-se no Senhor?
Afinal de contas, que desejos são estes que Deus promete realizar se a gente se deleitar, se agradar na presença dEle? O que esse texto nos ensina? A que esse texto nos chama? Como Deus quer nos advertir, nos consolar por meio dessa palavra nesse tempo? Ok, eu quero dar 5 passos com você ao longo desse estudo, para que a gente compreenda o que significa deleitar-se no Senhor e com isso os desejos do nosso coração serem atendidos. O primeiro passo que eu quero dar com você que está aí na sua tela, diz respeito ao erro de interpretação desse texto. Qual é o erro de interpretação desse texto? A fórmula errada da gente entender esse texto é essa que está aí na sua tela. Ó. É a gente associar comunhão com Deus com prosperidade material, prosperidade física, prosperidade da nossa imagem. Você, porque faz parte de uma igreja séria e bíblica, não acredita na teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É aquela teologia que diz que se a gente buscar a Deus, a gente vai ficar rico. É aquela teologia conhecida por incentivar a contribuição financeira como uma espécie de barganha com Deus. Olha, traga a sua contribuição financeira e Deus vai dobrar a tua conta bancária. Não, a gente não acredita nisso. Eu conheço a fidelidade às escrituras dessa igreja e sei que vocês não acreditam nisso. Mas, o Salmo 37:4, mal interpretado, ele apresenta para a gente algumas nuances de uma teologia da prosperidade disfarçada, que é quando a gente aplica essa fórmula que está aí na sua tela. Quando a gente associa comunhão com Deus com prosperidade, seja ela material, física ou da nossa própria imagem. Então, a pessoa de maneira errada vai lá e diz assim: se eu orar, se eu ler a Bíblia, e isso significa, na interpretação errada, eu me deleitar no Senhor, se eu fizer tudo isso, a minha família vai ser sempre feliz. A minha família vai ser sempre próspera. Eu vou conseguir o emprego que eu tanto sonho. Eu vou conseguir aquela oportunidade que eu tanto quero. Porque o texto bíblico está dizendo: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é assim. Esse texto não está dizendo que se a gente se agradar em Deus e na sua presença, Ele vai nos dar um cheque em branco, de maneira que a gente pode ter o que a gente quer. De maneira que se eu quiser uma família boa, é só eu buscar Deus. Se eu quiser passar na faculdade, é só eu buscar Deus. Se eu quiser um namoro legal, é só eu buscar Deus. Se eu quiser uma família sem problemas, não. Isso é um erro de interpretação. O que significa então esses desejos do nosso coração se tornando uma realidade quando Deus for o nosso deleite? Vamos dar um segundo passo então, nesse nosso tempo, que diz respeito ao contexto do texto. Para que a gente entenda o que o texto significa, a gente precisa entender o contexto. O contexto está ligado àquelas informações que estão em volta do versículo, que são fundamentais para a gente interpretar o versículo. O contexto são aqueles elementos que vão nos dar ferramentas para a gente poder olhar para um versículo e dizer, é isso ou é aquilo. Por exemplo, imagina comigo que eu, o pastor Nelson e o pastor Klaus estejamos numa roda conversando, e aí você lê muitos anos lá na frente uma carta que estava escrito assim: o pastor Renato, o pastor Nelson e o pastor Klaus estavam conversando sobre a graça e a vida da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Aí eu pergunto para você, o que é a graça nessa frase que você leu? Graça é o nome de uma pessoa? Eles estavam conversando sobre uma pessoa? Graça é esse elemento da teologia, o favor imerecido? Eles estavam conversando sobre a teologia na igreja? Ou graça no sentido de humor? Eles estavam conversando sobre a igreja ser mais bem-humorada? O que vai nos ajudar a interpretar corretamente o que está sendo ali proposto é o contexto. Qual era o ambiente em que eles estavam? Qual era o tema da conversa maior?
sobre o que eles discutiam, quem é que puxou o assunto, qual foi a intenção de quem puxou o assunto. Isso tudo é contexto. O contexto nos ajudará a entender o texto. Então é isso que eu quero apresentar para você. O contexto do Salmo 37, para que a gente o interprete de maneira adequada. Qual é o contexto? O Salmo 37, igreja, é uma espécie de testamento de Davi. Você sabe que grandes homens de Deus ao longo da história, eles, no final das suas vidas, eles deixaram para nós escritos que serviam como que o seu aprendizado sobre a vida, como que um testamento para nos ensinar sobre a vida. Por exemplo, Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito que Salomão está encaminhando ele para o seu filho. Salomão já está em idade avançada, ele resume tudo que ele aprendeu sobre a vida e ele deixa ali aquele livro para o seu filho. Ele escreve Provérbios para encorajar o seu filho, um jovem que está começando a caminhada. Quando a gente olha para o Salmo 37, a gente vê algo parecido. O que o Davi está fazendo é escrevendo Provérbios, já no final da sua caminhada, para encorajar aquele leitor que está tendo contato com essa sua poesia, com essa sua narrativa. Se você olhar para o versículo 25, a primeira parte dele, você vai ver que essa ideia fica muito clara, quando Davi diz assim: eu já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Essa é a tônica do Salmo 37. O Davi está escrevendo, dizendo assim: gente, eu já vivi muita coisa nessa vida, em outras palavras. E eu quero deixar aqui para vocês o que é importante. Nós estamos ouvindo um homem que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus no Salmo 37. Um homem que teve muitas experiências tristes com o pecado, mas um homem que teve muitas experiências e muito mais experiências felizes com a graça de Deus. Então está falando para a gente alguém que tem credibilidade, alguém que está olhando para toda a sua jornada de vida, pegando as lições que ele tirou e nos chamando a viver de tal maneira dependentes da graça de Deus. Por isso que eu estou chamando aí de um testamento de Davi para nós. O Salmo 37 também é muito importante, que ele está lidando com uma inquietação. Há uma grande inquietação no coração de Davi ao escrever o Salmo 37. Qual é essa inquietação? A inquietação está relacionada a uma pergunta: como é que o crente deve viver diante das tantas injustiças nesse mundo? Se você olhar para esses versículos que eu coloco aí entre parênteses, você vai ver que o cara que está recebendo ali a leitura do Davi, o Davi está propondo que ele está inquieto. O Davi está olhando e está dizendo o seguinte: existe uma grande inquietação no coração de cada crente quando a gente olha para esse mundo. Qual que é a inquietação? É como é que o crente vive num mundo que tem tanta injustiça. Como é que a gente lida com isso? Quer ver? Eu vou citar 2 versículos dos que estão aí entre parênteses para você ver como é essa inquietação. Olhe comigo para o versículo 7, a segunda parte dele. Ele fala assim, versículo 7, segunda parte dele. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Nós vivemos numa sociedade onde aqueles que maquinam o mal prosperam. E existem muitos crentes piedosos, fiéis a Deus, que não prosperam, que estão sofrendo. Como é que eu lido com isso? Se eu sirvo a Deus e vejo o ímpio prosperar e vejo o crente sofrer. Essa é uma inquietação. Como é que eu lido com essa injustiça? Olha só também, no versículo 14, por exemplo, ele dizendo: os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Ele diz assim: eu vivo numa sociedade de desigualdade,
Eu vivo numa sociedade onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Eu vivo numa sociedade onde aquele que tem muito passa o pé nos outros para se dar bem, onde aquele que tem muito dificilmente chega naquela posição se ele não lidou com mentiras e calúnias. Esse é o clima do Salmo. É um salmo que está vendo o ímpio prosperar e está vendo o justo sofrer. E ele está olhando e falando, cadê a justiça nisso tudo? É interessante que o Salmo 37 ele era tão importante na vida da nação de Israel que ele precisava ser decorado. Esse salmo ele foi escrito de um jeito que seria fácil para os israelitas memorizarem. Ele foi feito como um acróstico. Se você olhar o Salmo 37 na língua original, que é o hebraico, você vai ver que a cada 2 versículos, a primeira palavra do verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, da primeira até a última. A ideia era facilitar para memorizar, porque esse tema ele é muito importante na vida do crente. Porque esse tema, ele era muito importante na vida do israelita, então ele deveria ser memorizado. Um texto que nos ajuda a encarar o dia mal. Como encarar o dia mal? Tá bom, dando um terceiro passo aqui com você, e ainda olhando para o Salmo 37 como um todo, a pergunta que eu faço é, qual é a proposta então do Salmo 37? A gente já entendeu um erro de interpretação, que não devemos fazer, a gente já entendeu quais são elementos ao redor do texto, mas qual que é a grande proposta do texto? A proposta do texto é essa que está aí na sua tela. Ó. Davi, ele usa uma série de expressões proverbiais no Salmo 37, com o objetivo de exortar os justos a confiarem no Senhor, que os fará herdar a terra. Segura aí comigo. Davi vai então escrever o Salmo 37 com várias expressões proverbiais para exortar os crentes a confiarem em Deus. Por quê? Porque Deus está preparando uma terra para nós. Deus está preparando um tempo de restauração para o seu povo. Deus tem promessas para o seu povo. Deus tem um plano redentor para o seu povo. Deus tem um dia onde Ele vai julgar os vivos e os mortos, e estabelecer a justiça nesse mundo. Ele implantará nesse mundo a sua justiça, e os seus crentes irão reinar e herdar a terra com Cristo. A primeira parte é essa, é isso que ele está falando. Se você olhar para o versículo 9, 22 e 29, você vai ver que ele está falando que Deus está preparando uma terra para o seu povo. Deus está preparando um tempo de regozijo para o seu povo, e o seu povo precisa olhar para isso. Não deve olhar para a coisa terrena, mas deve ter um olhar nas coisas que são eternas. Vamos continuar então, ó. Volta ali no primeiro parênteses da frase. Davi usa essas expressões para exortar os justos a confiarem no Senhor, que os fará herdar a terra. De maneira que eles não deveriam se inquietar por causa dos ímpios, porque os ímpios vão ser desarraigados da terra. Se você olhar o versículo 22, 28, 34 e 38 do Salmo 37, o que o Davi está falando é o seguinte: se Deus está preparando restauração eterna para o seu povo, Ele está preparando uma desgraça para o ímpio. Um dia Deus julgará toda a terra e todo o mal será extirpado. Todo o mal será punido. Todo ímpio terá que encarar o tribunal de Deus. O que o salmista está fazendo é convidando, intimando cada um daqueles leitores que estavam se deparando com uma injustiça na terra, a olharem para o grande plano de Deus na história. O que ele está fazendo aqui é como um homem chamado Tertuliano de Cartago, lá no século II, um grande teólogo da igreja lá do seu início. Ele vai chamar esse salmo de o espelho da providência de Deus.
O que ele está fazendo é chamando a gente para frente do espelho, como se a gente estivesse na frente do espelho. E ele está como que nos colocando na frente desse espelho, onde a gente tem a possibilidade de enxergar a mão de Deus atuando na história. O que esse homem chamado Tertuliano de Cartago vai dizer é que o Salmo 37, ele ajuda a gente a olhar a vida do andar lá de cima, da cobertura do prédio. Você já teve o privilégio de subir na cobertura de um prédio? Quando a gente olha lá do último andar de um prédio grande, a gente olha as coisas de uma maneira diferente. A gente enxerga coisas da perspectiva diferente, porque a gente tem uma visão privilegiada. O Salmo 37 é o convite a enxergarmos nesse andar superior que a fé nas promessas de Deus nos permite ter. Então, esse é o chamado do Salmo para nós, de promessas que Deus tem para cada um de nós. Tendo dito tudo isso, nós podemos então desenhar de maneira clara o que significa deleite-se no Senhor, porque Ele vai atender os desejos do seu coração. Isso vai ficar claro para a gente agora, e eu quero fazer esse exercício com você, tendo tudo isso em mente, a partir do versículo 1, tá bom? Vamos olhar ali então para o texto bíblico? Salmo 37, 1. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Ele está propondo aqui duas reações que são comuns diante das injustiças. Dois tipos de reações que a gente costuma ter, são extremadas, é verdade, mas costuma ter de uma maneira errada diante da injustiça. Ele fala sobre aborrecimento e inveja. O aborrecimento aqui não é aquela ira santa que se indigna com pecado, que deve ser. É uma ira que se indigna com pecado, mas ela vai além. Ela faz justiça na força do seu próprio braço. Ela pune dentro do seu julgamento e despreza o julgamento de Deus. Ele fala assim, ó, não se aborreça, não faça justiça com as próprias mãos, não lute na força do seu braço, você que está contemplando o homem mau prosperar. Esse é um extremo, uma reação. Uma outra reação que ele propõe é a inveja. O que ele está dizendo aqui? Nem queira ser como ele também. Porque pode ser que você pense assim, esse negócio de buscar Deus não leva a lugar nenhum, porque eu vejo o ímpio prosperando, eu estou vendo o ímpio se dar bem, eu estou aqui buscando a Deus há tanto tempo, não está acontecendo nada comigo, isso aqui é uma fria. Não inveje isso, não queira ser como eles. Aí ele fala assim no versículo 2, pois como capim, os ímpios logo vão secar, e como a relva verde, eles logo vão murchar. A Palestina, que é a região ali de Israel, ela é muito conhecida por seus climas rigorosos. Na época da seca, a seca é brava. O campo fica estéril, a seca vem e devasta tudo. E você sabe, você que entende um pouco mais de plantação, você sabe que a raiz, quando ela está bem regada de uma árvore, de uma plantação, ela produz a seiva. A seiva é um líquido que corre por toda a plantinha, que alimenta a planta. A seiva é como o sangue no nosso organismo. O coração manda sangue para o corpo inteiro, para mandar nutrientes para o corpo inteiro. Na vegetação, quem faz esse papel é a seiva. A seiva é esse líquido. O que o salmista está dizendo aqui no versículo 2 é que os ímpios, porque a fonte deles de sustento para a vida é uma fonte que é limitada, é inútil, essa seiva vai secar, eles vão murchar. A fonte deles é passageira. Eles estão prosperando hoje, mas eles vão ter que se ver com Deus, pois como capim logo secarão, como a relva logo murcharão. Aí no versículo 3, ainda com essa ideia da vegetação em mente, ele fala assim, confie no Senhor. A ideia de confiar no Senhor
é a ideia de encontre abrigo nos planos da palavra de Deus. Deus tem um plano à luz de todo o contexto aqui que ele vai apontar. Deus tem promessas para o seu povo, como eu já disse. Deus diz para o seu povo que eles vão ter aflição, mas para eles terem bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente conhece essa ideia da revelação do Novo Testamento. Nós poderíamos aplicar isso aqui, se ele conhecesse o Novo Testamento. Confia no Senhor. Encontra abrigo no plano de Deus. Não olha esse mundo na perspectiva do ímpio, mas olha esse mundo na perspectiva da palavra de Deus. E faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará dela com segurança. O que ele está dizendo aqui, existe uma outra versão da Bíblia chamada ARA, que ela vai falar assim, habita na terra e alimenta-te da verdade. Que ele vai dizer o seguinte, se os ímpios são como aquela vegetação seca, que não tem mais seiva e morre, vocês justos não. Vocês no tempo da seca vão dar fruto, porque vocês conhecem a palavra de Deus, e a seiva de vocês jamais vai secar. Vocês vão viver no tempo presente, e vocês vão fazer o bem, vocês vão dar fruto, vocês vão viver com segurança, porque vocês sabem, por mais que as circunstâncias sejam más, existe um Deus soberano no andar superior, que habita no coração dos seus, e aqui no Novo Testamento, trazendo para o Novo Testamento na pessoa de Jesus, que vai cuidar dos seus, que tem um plano para os seus. Confia no Senhor. E ele fala assim, e você habitará na terra e desfrutará de segurança. Se você conhecer o plano de Deus, a palavra de Deus, isso vai trazer segurança para você, abrigo para você. Aí a gente chega no versículo 4, e ele diz assim, deleite-se no Senhor. A ideia de deleite-se é de apaixone-se pelo plano de Deus. Conheça o plano de Deus para a redenção da história e se encante por ele. Ame o Senhor. Eu gosto de ilustrar esse deleite-se como pensando um garoto apaixonado. Sabe aquele garoto que nunca namorou ninguém, dá trabalho para os seus pais dentro de casa, é meio preguiçosão, e aí ele começa a namorar. O garoto começa a namorar, e aí ele leva a garota para almoçar na sua casa. Esse cara é preguiçosão, sempre fica lá na dele, e aí ele leva a namorada para almoçar em casa, e quando o almoço termina, ele levanta para recolher a louça e lavar a louça. Aí o pai dele fala assim, moleque, você nunca fez isso? O que é que você está lavando a louça aqui dentro de casa? Você é um preguiçosão, você está fazendo isso só por causa da namorada? E ele fala, não, é que eu quero agradá-la. Eu desejo agradá-la. Aí chega um sábado, 6 da manhã, o moleque bate na sua porta. Pai, dá a chave do carro, o que você quer, moleque? Eu quero ir buscar minha namorada para ir trabalhar, ela vai levantar mais cedo hoje e eu falei que eu ia levá-la. Mas você acorda meio-dia todo dia? Aí ele fala, não pai, eu a amo, eu quero agradá-la. O desejo do meu coração é agradá-la. O deleitar-se no Senhor aqui é isso. Encante-se com o plano de Deus, apaixone-se pelo plano de Deus, seja irradiado e inundado pela palavra e a promessa de Deus, porque quando você fizer isso, Deus vai atender os desejos do seu coração. Sabe por quê? Eu tenho uma definição na tela para você que é importante. Se nós vivermos com o plano de Deus em nossa mente e coração, nós sempre encontraremos consolo diante da frustração. Se nós vivermos apaixonados pelo plano e palavra de Deus, se nós tivermos a palavra de Deus, e é por isso que nós a estudamos, cravada na nossa mente, no nosso coração, a gente vai querer agradar a Deus, e os nossos desejos, eles não vão ser egoístas, os nossos desejos não vão ser para nossa satisfação, os nossos desejos não vão ser só para serem gastos nos nossos prazeres, os nossos desejos serão para agradar a Deus, e se eu quero agradar a Deus, eu sei que Ele tem um plano na história, eu nunca vou ser frustrado, Ele vai realizar o desejo do meu coração, porque a justiça dEle tem palavra final, e eu vou ser suprido e não frustrado. Percebe, irmãos?
Esse texto não está oferecendo para nós um cheque em branco, no qual promete toda a prosperidade que a gente quiser. Esse texto está prometendo para nós que se nós conhecermos a vontade de Deus, se nós amarmos o Senhor, a gente vai começar a entender a vida de um jeito diferente, a gente vai começar a fazer perguntas diferentes, a gente vai começar a enxergar de perspectivas diferentes, que a gente vai encontrar no final de toda pergunta um Deus redentor, amoroso e bondoso, cuja sua palavra vai prevalecer. Logo, as nossas expectativas nunca serão frustradas, porque elas são satisfeitas no Senhor, porque elas condizem com o plano de Deus. Eu não estou sonhando algo aqui que foge do plano de Deus para gastar do meu jeito. Eu estou sonhando algo que vai de encontro com os sonhos de Deus para mim. Por fim, mas não menos importante, eu disse que daríamos 5 passos, esse é o último passo. Eu quero trazer 2 lições para você, bem práticas, sobre o que eu quero dizer com deleite-se no Senhor e Ele vai atender os desejos do seu coração, como um desejo para você, Igreja Batista Central em Ilha Solteira. A primeira lição que eu quero dizer para você é essa daí, apresentar para você. A providência, soberania e cuidado de Deus na história nos levam a redefinir ações e escolhas. O que eu quero dizer para você é isso. Se você deleitar-se no Senhor, isso é, conhecer a palavra dEle, conhecer o Evangelho, conhecer o amor dEle, você vai conhecer a providência dEle na história, você vai conhecer a soberania dEle, a grandeza dEle, o cuidado dEle, e você vai amadurecer de maneira a poder redefinir ações e escolhas. O que eu estou querendo dizer com isso de maneira prática? Imagina só comigo um pai que tem o desafio de criar os seus filhos nesse mundo caótico. O pai maduro, que entendeu que precisa criar os seus filhos no mundo caótico, ele vai se esforçar ao máximo para trazer boa comida para dentro de casa para o filho. Ele vai se esforçar ao máximo para dar as melhores condições para o seu filho se desenvolver na saúde. Ele vai fazer de tudo para ver o seu filho feliz. Mas esse pai sabe que ele não vai ter garantia nenhuma de que essas coisas acontecerão. Ele não pode garantir que o seu filho sempre vai ter tudo do bem e do melhor. Ele não pode garantir que o seu filho vai ser sempre saudável. Ele vai lutar por isso. Mas ele vai entender que mais importante que tudo isso é o seu filho conhecer o Evangelho. Porque se o seu filho conhecer o Evangelho, o seu filho vai conhecer esse andar superior da vida, que é o plano e promessa de Deus, e o seu filho vai estar pronto, quer no tudo ou no pouco, para dizer eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu conheço a providência, soberania e cuidado de Deus na história como está na sua tela, os meus valores mudam. Eu entendo que mais importante para o meu filho do que comer bem e não pegar gripe, é o meu filho conhecer o Evangelho. É eu investir na vida de oração do meu filho. É eu investir no conhecimento da palavra de Deus. Não que as outras coisas não sejam importantes e não devem ser enfatizadas. Não, elas são importantes e devem ser enfatizadas. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma pérola de maior valor, porque eu conheço os planos e promessas de Deus. Por exemplo, se você tem que perdoar alguém que é difícil de ser perdoado. Quando você conhece a palavra de Deus e se deleita no Senhor, você começa a enxergar diferente. Você começa a olhar para aquele cara que pisou na bola com você de uma maneira que você se vê como um pecador também, que pisou na bola com Deus. E você fala, puxa vida, eu tinha uma dívida muito pior com Deus e Deus me perdoou. Entregando o seu filho. O chamado de Deus é para que eu perdoe aquela pessoa, por mais difícil que seja o que ela fez comigo. E porque eu me deleito no Senhor, o meu desejo é perdoar aquela pessoa. E você acha que Deus não vai atender o desejo do seu coração? Essa é uma lição para você. Confie na palavra de Deus, conheça a Bíblia. Meu desejo para a Igreja Batista Central em Ilha Solteira é que ela se apaixone pela palavra de Deus, é que ela ame a palavra de Deus, porque a vontade da igreja nunca vai ser frustrada se ela estiver firmada na palavra de Deus. E isso não quer dizer que Deus vai dar tudo o que você quer para satisfazer o seu prazer.
mas para realizar a vontade dele. E por último, tão importante quanto tudo que foi dito, eu quero dizer para você: trabalhe, se dedique, busque a prosperidade. Deus não é contra o crente ser rico, o crente ter dinheiro. Trabalha, busca, se dedica, mas não espera de Deus o que Ele nunca prometeu. Não espere de Deus o que Ele nunca prometeu. Não espere de Deus uma prosperidade, uma porta que se abre, uma chave que chega, um contrato que vai ser assinado que Ele nunca prometeu. O que Deus prometeu para nós é de que felizes serão os humildes, aqueles que não lutam na força do seu próprio braço, mas confiam no Senhor, porque Deus tem uma terra para eles por herança. O que a palavra de Deus prometeu para nós é que todas as vezes que a gente lutar pelos nossos desejos, segundo Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, a gente vai ser frustrado. Toda vez que a gente tiver desejo no coração que não condiz com o plano de Deus para nós, a gente vai ser frustrado. A gente vai se dar mal. O chamado de Deus para mim e para você nesse tempo é vivermos com o plano de Deus em nossa mente e coração, porque assim nós sempre encontraremos consolo diante da frustração. Meu desejo para você, Igreja Batista Central, em Ilha Solteira, nesses 23 anos de existência, é que vocês aprendam diariamente a deleitar-se no Senhor, porque assim Ele vai atender os desejos do seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas, e mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso, Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus,
Aleluia, glórias a Deus. Nós queremos agradecer ao pastor Renato por essa mensagem abençoadora que trouxe sobre as nossas vidas. Queremos também agradecer ao irmão Marquinho, que nos abençoou com essa música, o trio. Então queremos agradecer também todos os irmãos que participaram desse